estimados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação. Tenho a alegria de saudá-los novamente no nosso encontro Discípulos e Missionários. Já estamos no mês de julho e hoje tenho a alegria de poder anunciar e comentar com vocês, inicialmente, pelo menos, comentar um pouco a encíclica que o Papa Bento XVI publica hoje para a Igreja e para todas as pessoas de boa vontade, assim ele escreve. Quando o Papa fala as pessoas de boa vontade, todos aqueles, naturalmente, que não sendo católicos, também se interessam por seguir, por ler, por conhecer aquilo que a Igreja diz e também por assimilar, por acompanhar e, naturalmente, seguir as grandes orientações que o Papa dá, em primeiro lugar, é claro, como chefe da Igreja Católica, mas também como grande referência moral, ética, religiosa para toda a humanidade. O Papa, de fato, tem uma inegável influência sobre toda a grande família humana e isso é interessante ver como isso é reconhecido em alguns momentos, como foi no caso da doença, do falecimento do Papa João Paulo II. Aquilo, de repente, congregou toda a grande família humana, independente de fé, de religião. Todo mundo sentiu a referência no Papa João Paulo II. E não é diferente com este Papa. Aquilo que o Papa fala não interessa só aos católicos. E esta é a missão da Igreja. A encíclica que o Papa Bento XVI publicou hoje chama-se Caritas in Veritate, ou seja, a caridade na verdade. É uma encíclica social, ou seja, ela está dentro da grande tradição do ensino social ou doutrina social da Igreja, que começou mais especificamente com o Papa Leão XIII, em 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum. Mas, na verdade, a Igreja tem um ensino social, ou seja, um ensino sobre a ética social, sobre a convivência em sociedade, há muito tempo. Podemos dizer que desde os primórdios do cristianismo, isso já aparece, por exemplo, na Carta de São Tiago, aparece muito fortemente, um ensino social da fé cristã, quando o apóstolo São Tiago chama a atenção para as implicações para a convivência social da própria fé. Também o próprio São Paulo, e depois isso aparece também na evolução da teologia ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Mas foi com Leão XIII, 1891, que começou a tradição das encíclicas sociais. E por isso, cada Papa, desde Leão XIII, há mais de 100 anos já, lançou alguma encíclica social. E os últimos papas, sobretudo, desde Pio XII, foram, digamos, bastante férteis em ensinamento social da Igreja, porque a Igreja cada vez mais começou também a olhar para as questões sociais, para o mundo circunstante e dizer uma palavra que pudesse orientar a grande família humana. Em outras palavras, o ensino social da Igreja, ou doutrina social da Igreja, tira as consequências para a vida social daquilo que o Evangelho nos ensina. Poderíamos dizer, é o Evangelho traduzido em ética social. E aborda as grandes questões que dizem respeito à economia, por exemplo, ao comércio, à finança, temas tão atuais, e dos quais esta encíclica do Papa se ocupa muito especialmente. Mas também dizem respeito às questões de justiça social, da dignidade humana, dos direitos humanos, do respeito à vida, da dignidade da vida, das questões da guerra, da paz. Em última análise, diz respeito a todas as grandes questões que de comum interessam à convivência humana. Na encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade. O Papa Bento XVI começa abordando a encíclica de Paulo VI, dos anos 60, que se chama Populorum Progressio, ou seja, o progresso dos povos. E o Papa
Paulo VI dava orientações sobre como devia ser o progresso dos povos, para ser um progresso integral, um desenvolvimento integral da pessoa humana, e não somente um progresso, um desenvolvimento econômico. E já o Papa Paulo VI advertia que no progresso econômico e no progresso humano, no desenvolvimento dos povos, se não fosse levado em conta o mandamento de Deus, o desígnio de Deus, em outras palavras, se Deus não fosse tomado em conta no desenvolvimento humano, no desenvolvimento dos povos, haveria graves riscos de depois aparecerem os problemas, as deficiências, a pessoa humana ser desrespeitada e esmagada, e o progresso, de fato, voltar-se contra o ser humano. E aí a pergunta, será que não chegamos neste ponto? E o Papa Bento XVI parte justamente desta grande questão. Será que o progresso, o desenvolvimento, cuidou bastante do desenvolvimento integral nesses últimos 40, 50 anos? O desenvolvimento integral da sociedade, da pessoa humana? O desenvolvimento não foi, sobretudo, o desenvolvimento econômico e, por isso, criou grandes desequilíbrios, criou enormes massas de pobreza, enquanto alguns países e algumas regiões enormes massas de riqueza mal distribuída, criou situações de conflitos e de guerras, criou um enorme desequilíbrio ambiental com riscos para a própria natureza, para a própria vida na Terra. Então, a encíclica do Papa Bento XVI tenta fazer uma retomada sobre esta questão, o desenvolvimento, o progresso humano, o progresso dos povos, como deve ser para que ele seja verdadeiramente humano e venha para o bem do ser humano, para o bem da humanidade. A encíclica foi lançada hoje. Certamente que quem mexe com a internet já está lá vendo onde que encontra a encíclica e vai encontrar. E daqui a uns dias ela vai estar publicada em muitas livrarias, procure nas livrarias católicas, mas não espere, tome logo a encíclica em mãos, leia, medite, procure conhecer bem, porque ela é muito importante. Eu tenho certeza que ela vai ter um grande impacto, uma grande influência também no nosso tempo. E nós vamos retomar na próxima semana o comentário da encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade. Que Deus abençoe você, acompanhe você e toda a sua família, que lhe dê muita alegria. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.